Você sabia que algumas das maiores viradas da história podem ser baseadas em mentiras ou manipulações? E se eu te disser que o afundamento do USS Maine, que iniciou a guerra da Espanha contra a América, pode ter sido uma farsa criada pelos próprios Estados Unidos? Ou que talvez estamos vivendo no ano 1824, com quase 300 anos de histórias forjadas? E o que dizer de uma teoria de que Cristóvão Colombo já sabia da existência das Américas muito antes de descobri-las? Ou do Plano de San Diego, uma conspiração que tentou dividir os Estados Unidos? Se você gosta de explorar o lado obscuro da história, aquele que raramente é contado, este canal é certo para você. Aqui desvendamos o lado underground e pouco conhecido da história, além de mergulhar nos aspectos mais esquecidos da cultura pop. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre os mistérios e curiosidades bizarras da história. O Plano de San Diego foi um documento elaborado em 1915, na cidade de San Diego, no Texas, por um grupo de rebeldes mexicanos e tejanos não identificados. O plano propunha a tomada dos territórios do Arizona, Novo México, Califórnia e Texas dos Estados Unidos. A proposta previa uma revolta geral em fevereiro de 1915 e a execução em massa de todos os homens caucasianos não hispânicos com mais de 16 anos no sul do Texas, com exceção dos germânicos americanos. No entanto, o plano foi descoberto antes de ter sido colocado em prática e entrou em colapso rapidamente. O verdadeiro objetivo do plano é alvo de debates. Oficialmente, ele sugeria uma tentativa de derrubar o governo no sul dos Estados Unidos. Algumas teorias da conspiração indicam que a real indicação era criar um cenário que forçasse os Estados Unidos a intervir e apoiar uma das facções da Revolução Mexicana, o que de fato ocorreu posteriormente. Embora não tenha ocorrido uma revolta em larga escala, simpatizantes do plano deram início a uma chamada Guerra dos Bandidos, lançando ataques ao Texas a partir de julho de 1915. Os ataques, que resultaram em destruição de propriedades e na morte de 21 americanos, foram combatidos pelos Texas Rangers, pelo Exército dos Estados Unidos e também por grupos locais de autodefesa. No total foram registrados 30 ataques ao território texano. Não se sabe ao certo quem foi o responsável pela elaboração do Plano de San Diego, mas indícios da teoria diz que um líder revolucionário mexicano teria patrocinado a iniciativa. A teoria da conspiração, conhecida como hipótese do tempo fantasma, proposta pelo historiador Heribert Illing, sugere que o período entre os anos de 614 a 911 não existiu de fato e foi simplesmente fabricado. Segundo essa hipótese, os responsáveis por essa manipulação histórica foi Otto III, o imperador do Sacro Império Romano, e o Papa Silvestre II, além do imperador bizantino Constantino VII. O objetivo seria permitir que Otto III reinasse exatamente no ano 1000, um marco de grande simbolismo cristão. Para isso, os documentos históricos, cronologias e registros teriam sido falsificados para adiantar o calendário em 300 anos. Se essa teoria fosse verdadeira, figuras históricas como Carlos Magno nunca teriam existido de fato, sendo apenas criações fictícias para justificar o período forjado. Assim, a história como conhecemos teria sido alterada e o verdadeiro ano que vivemos hoje seria algo em torno de 1727 a 1824, dependendo do ajuste do calendário. A principal ideia dessa teoria é que Cristóvão Colombo já tinha indícios da existência nas terras no oeste, antes mesmo de sua viagem
em 1492. Sua carreira foi amplamente baseada em Portugal, país que na época possuía os navegadores mais experientes da Europa. Os portugueses frequentemente navegavam ao longo da costa da África, e devido às orientações dos ventos, a melhor estratégia para essa rota envolvia se afastar bastante para o Atlântico, antes de retornar à terra firme com os ventos favoráveis. A teoria sugere que, em algum momento, alguns marinheiros portugueses podem ter ido além do esperado e encontrado evidências da terra de outro lado do oceano, como pássaros migratórios, troncos flutuantes e até montanhas visíveis à distância. Esse mesmo fenômeno pode explicar como os portugueses descobriram o Brasil alguns anos depois. Outro indício de que Portugal já sabia da existência das terras no Atlântico é o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre a Espanha e Portugal. O tratado dividia as novas terras entre os dois países. Tudo a oeste da linha imaginária pertencia à Espanha e tudo a leste a Portugal. O detalhe intrigante é que a linha original praticamente excluía Portugal da América do Sul, mas os portugueses negociaram para movê-la a cerca de 170 léguas para o oeste, garantindo uma parte significativa do território que viria a ser o Brasil. Curiosamente, oficialmente o Brasil só foi descoberto em 1500, 6 anos após o Tratado de Tordesilhas. Coincidência ou apenas estratégia? A explosão do USS Maine em 15 de fevereiro de 1898 no porto de Havana, em Cuba, é um dos eventos mais controversos da história dos Estados Unidos. O navio de guerra norte-americano afundou após uma enorme explosão, matando 266 tripulantes e servindo como um dos principais pretextos para os Estados Unidos declararem guerra contra a Espanha, dando início à Guerra Hispano-Americana. Na época, a mídia norte-americana, liderada pelos jornais sensacionalistas, usou o evento para inflamar a opinião pública contra a Espanha. O slogan "Remember the Maine, to hell with Spain", lembre-se do Maine, para o inferno com a Espanha, foi amplamente divulgado, pressionando o governo americano a agir. A investigação da Marinha dos Estados Unidos, realizada em 1898, concluiu que a explosão foi causada por uma mina externa, o que implicava a Espanha como responsável. Pouco tempo depois, os Estados Unidos declararam guerra, iniciando um conflito que resultou na conquista de Cuba, Porto Rico, Guam e até Filipinas. Desde então, muitos historiadores e teóricos da conspiração questionam se o USS Maine foi realmente atacado pela Espanha e se os próprios Estados Unidos sabotaram o navio para justificar uma guerra.